Sejam bem-vindos a mais um FACIPcast e hoje nós vamos entrar no universo da gastronomia, a formação, o mercado de trabalho e Sinop, como que está dentro da gastronomia? Para isso eu estou com dois super convidados. Estou com o coordenador do curso de gastronomia, professor William Daniel, e também com o acadêmico Gustavo Micel. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Então vamos começar conhecendo melhor os nossos convidados. William, conta pra mim de onde você veio, como que você entrou na faculdade e na área da gastronomia e há quanto tempo você está aqui na FACIP? Então, eu sou conterrâneo aqui de Sinop mesmo, nascido e criado. Isso é artigo raro, gente, sinopense. Sinopense, a gente tem bastante pessoas que vêm de fora, né? Eu nascido e criado aqui em Sinop. Sou formado em gastronomia pela própria FACIP. Então, desde que terminei o curso, sempre tive muita proximidade com os diretores, com o pessoal da faculdade. Sempre tive essa vontade de estar ali ensinando, mesmo na época, durante o curso, sempre estava ajudando o pessoal, porque a paixão da gastronomia, ela vem de mim desde berço. Sempre fui apaixonado pela produção de alimentos. Minha avó, que foi um dos grandes amores da minha vida, foi quem me colocou neste caminho. Sempre tive com ela dentro da cozinha, os pratos que ela fazia, ajudando. Tinha aquele caderninho com as folhas amareladas e um pedacinho de manteiga ali. Sim, uma ovo. Canela, uma coisa. Sempre tem o caderninho de receita lá, mais velho que eu. Esses cadernos são maravilhosos. Isso aí. E aí fiz gastronomia na FACIP, me formei, depois que me formei saí para viajar. Passei um tempo em São Paulo, trabalhei com chefes estrela Michelin, uma experiência assim magnífica para todo profissional da gastronomia, trabalhar com esse tipo de pessoa que tem um conhecimento muito grande, muito abrangente em relação ao que a gente estuda. E eles eram bravos? Não é bravos, mas eram muito exigentes em questão de técnica e que fosse executado da maneira correta tudo que tem que ser feito. Porque dentro da gastronomia nós temos os processos que para o prato final sair aquela coisa maravilhosa, todos os processos têm que ser feitos de maneira correta. E aí estou nessa área há mais de... Bom, assim, como formado há mais de 2 anos, lecionando na FACIP há 1 ano já. Bacana. E você, Gustavo, acadêmico? Não é sua primeira faculdade. Não. Mas Conta pra mim, Gustavo, quem é você, de onde você veio e como que você resolveu virar acadêmico de gastronomia. Você também era apaixonada pela cozinha? Sou apaixonado pela cozinha e apaixonado por uma cozinheira. Ah, muito bem. Então, foi a cozinheira que te trouxe? Me trouxe pelo estômago. Conta pra mim então, Gustavo. Então, eu sou formado em administração de empresa, com gestão de pessoas, sou de Porto Alegre. De Porto Alegre fui morar em Florianópolis, onde conheci minha esposa, e nós viemos há 15 anos para Sinop. O grande sonho dela sempre foi cursar gastronomia. Mas quando nós fizemos essa transição de Santa Catarina para cá, as nossas condições financeiras não permitiam que ela fosse fazer. Se passou o tempo, ela conseguiu adentrar na faculdade de contabilidade. Fez a faculdade. Formou bonitinho, tirou suas credenciais. E hoje é contadora? Não, porque não era aquilo que ela gostaria de fazer. Sim, a paixão dela estava na cozinha. Então, esse ano, pesquisando, ela disse, amor, surgiu uma grande oportunidade. A FACIP está entrando com bolsas, valores atrativos, que cabem no nosso orçamento. Pronto, eu quero resolveu. ir lá. Eu digo, amor, demorou, vamos lá. Aí tivemos a oportunidade de estar tendo a primeira aula presencial, experimental, onde eu vim para acompanhar. E ela foi fazer aula. Você veio, ficou de fora, sempre numa cadeirinha só sentada observando. do vidro para fora. Aí o Will nos viu, eu sentadinho ali, quietinho, perguntou para minha esposa, teu esposo não quer entrar? Acompanhar um pouquinho? Me chamaram, fizeram um convite, 2, no terceiro eu digo, não, eu vou entrar. Vamos ver o que se faz tanto aqui nessa cozinha que eu não vou fazer ou ela vai fazer em casa. A gente começou a observar os processos iniciais nessa aula experimental. Digo, bacana. Aí veio a questão. Gente, precisamos de mais 1 ou 2 alunos para fecharmos a turma e tocar adiante esse sonho. Eis que estou aqui. Muito bem. Se faltava um, não falta mais. Não falta mais. Bota meu nome aí. Até então... E tá curtindo. Muito. Eu recomendo. Muito Gosto de cozinhar.
Eu, como um bom gaúcho, sou voltado para as carnes. A minha esposa, ela é voltada Confeitaria. à confeitaria. Que ela é maravilhosa, faz uns doces incríveis. Ela tem uma Não, então a gente tá aqui hoje com um jantar completo, porque você ama as massas, você entra com a carne e ela vem com a sobremesa? Com a sobremesa. Ah, pronto. Então já entenderam que a hora que a gente finalizar eu já vou marcar o jantar. Mas então, fala pra mim, Will, quando foi que deu aquela viradinha de chave que você falou assim, não é só gostar de cozinhar, eu vou tornar isso a minha profissão. Quando foi que teve isso? Eu sempre, como eu relatei, minha avó foi a minha inspiração para a cozinha. Mas gastronomia não foi minha primeira opção de curso superior. Até porque a gastronomia é relativamente nova como formação, Sim. né? Infelizmente, nós ainda estamos caminhando nesse processo para fazer com que a gastronomia se torne mais relevante na parte de formação. Nós temos enormes profissionais que trabalham no mundo da gastronomia, chefes que nunca pisaram o pé dentro de uma faculdade. E isso não é uma coisa ruim, mas quando a gente pensa em profissionalismo, em técnicas, em coisas que vão agregar mais pra gente com uma facilidade maior do que estar lá dentro da cozinha por diversos anos e aprender, porque você vai aprender trabalhando dentro da cozinha, mas com uma faculdade você tem essa técnica ali mastigadinha para você. O professor vem, te explica como você vai fazer de maneira correta e você aplica. Então, e eu peguei esse sonho para mim depois que eu terminei o ensino médio e fui fazer faculdade, né? Passei na Federal, fazia engenharia na Federal. Engenharia! Pois é, fiz cerca de 1 ano de engenharia na Federal do Mato Grosso, aqui em Sinop mesmo. E aí, dentro do curso, vi que, mesmo que eu gostava... Não tava curtindo. Sempre fui fã da matemática, né? Gostava bastante, mas assim, não era o que eu almejava para o meu futuro. Eu não me via dentro do escritório o tempo todo, trabalhando com esse tipo de coisa. E aí, tirei meio que 1 ano sabático e falei, não, vou pensar o que eu quero. E aí, veio surgindo, vi gastronomia na FACIP. Falei, pra lá que eu vou. E lá, iniciei o curso, me formei e depois de formado, fui estudar mais um pouco. Teve então um momento em que você não apostava na gastronomia, você tinha isso mais como um hobby. Era um amor pessoal, de Era um família, amor. uma coisa em casa, sempre nos churrascos. Mas não como profissional. Não. E aí eu te pergunto, então vamos agora, antes da gente aprofundar mais, o que diferencia um cozinheiro de um gastrônomo? Uma pessoa que passou pela faculdade. O que essa faculdade ensina que a sua avó não ensinou? O gastrônomo, ele é o profissional formado em gastronomia pela universidade. Então, ele tem conhecimento técnico das produções de alimento, na parte científica do alimento, não só na parte de produção. Todo gastrônomo, todo chefe de cozinha, porque o chefe, ele é só o cargo. Todos nós somos cozinheiros. Eu sou cozinheiro, para sempre vou ser cozinheiro. Certo. Mesmo sendo gastrônomo, mesmo sendo chefe. Porque eu sou aquele que produz o alimento. Uhum. A faculdade, ela traz o agregado das técnicas de conhecimento para você fazer com que os processos tenham mais sabor. Cada carne, cada massa, cada vegetal, dependendo do seu corte ou dependendo do tipo de cocção que você dá, que é quando você vai levar para o fogo e fazer os preparos, você muda o seu aroma, você muda a sua textura e você muda o seu sabor. A gastronomia, ela vem trazendo todo esse conjunto de técnicas para que você, na hora de produzir o seu prato, consiga extrair o melhor daquilo que você se propõe. E padronizar. Isso que é o principal. Logicamente a gente traz o padrão. E além também da produção de alimento na parte técnica, a gastronomia ela traz também matérias que são relacionadas à administração, à gestão, à contabilidade, porque o profissional da gastronomia não é só a produção de alimentos, mas assim, reger todo o restaurante, reger toda a parte... E aí a padronização é fundamental, porque se você não tem um prato padrão, como que você comercializa esse prato? Você pode pegar a mesma carne e entregar para 10 pessoas distintas. As 10 pessoas vão preparar o mesmo prato de formas distintas. Quando você vem com uma padronização, passo a passo, para que, independentemente do ambiente que tu estejas, você consiga entregar os 10 pratos das 10 pessoas distintas da mesma maneira, para que atenda o anseio dos seus clientes, dos seus convidados, aí você começa a criar um diferencial. E ganhar dinheiro, né? Esse E ganhar dinheiro, porque o gastrônomo ele não está lá só para cozinhar. Sim. Ele está lá para ganhar dinheiro. E esse é o ponto em que a gente coloca a crucialidade da formação gastronômica, porque dentro das cozinhas em que a gente trabalha, que eu já trabalhei, algumas mais
é especializada, as outras não. A gente vê essa diferença entre produções de larga escala, sempre a mesma coisa, para que todos os clientes tenham a mesma experiência de paladar hoje, daqui 1 ano ou daqui 10 anos. A padronização de técnicas e de métodos trazem esta excelência que você vai conseguir com a formação técnica no curso de gastronomia. William, fala para mim, ser coordenador não, e ser professor não é só dar aula, mas principalmente motivar pessoas, né? Motivar os acadêmicos. O que que te motiva quando você olha uma turma nova? O que te inspira ali naquela conexão com essa turma? É muito incrível a gente falar sobre dar aula, ser professor, ser coordenador, porque ser coordenador é só o cargo, né? Eu sou o professor, assim como gastrônomo é o que eu sou o cozinheiro. Passar conhecimento é uma coisa tão complexa para mim, porque sempre tive muita vontade de ensinar as pessoas, sempre gostei. Lembro que na escola ensinava os coleguinhas quando podia, ajudava os professores. E quando a gente vê uma turma nova de pessoas de várias idades, de culturas diferentes, que nem o casal Gustavo e a Kirley, no mundo da carne totalmente diferente da Kirley, que é toda pros doces. Ela até era convidada para vir para cá, só que ela é muito recatada, não tem essa facilidade na fala. Então, depois a gente traz. E aí, tudo isso faz com que eu tenha mais vontade de estar ali, ver as diferentes culturas e as diferentes experiências de cada pessoa que estão buscando se profissionalizar numa área a qual que eu sou apaixonado. Ver tudo isso cria muita inspiração, dá vontade de continuar ali, de se esforçar mais, que nem eu sempre prezo com os meus alunos da maior sinceridade possível em todos os casos. Eu sempre sou uma pessoa muito sincera e quando eu chego para uma turma nova, que nem eu cheguei para eles, pessoal, eu não sou perfeito, eu vou ter os meus erros e eu quero que vocês sejam sinceros comigo, assim como eu vou ser com vocês, para a gente levar isso aqui para frente. Então, esse é o ponto que eu mais vejo de inspiração. E você, Gustavo, o que inspira você? Depois de ter uma formação, de estar no mercado de trabalho, a buscar uma nova formação? O que eu sempre falo para as pessoas? O conhecimento é algo primordial na vida de cada um. Toda vez que você estagniza na tua vida e achando que está tudo muito bem, você está fazendo um retrocesso. Olhe para frente, olhe as oportunidades. Gustavo, então você está pensando, hoje eu tenho um cargo de gerente comercial de uma grande empresa de Sinop. Então você está pensando em sair e montar um restaurante? Não, eu quero me aprimorar naquilo que eu gosto. Certo. Eu entrei para a gastronomia não só pela minha esposa, em virtude da Kirley. Entrei porque eu gosto de cozinhar. E não tem nada melhor e mais gratificante do que você ser reconhecido pela excelência que você entrega aquilo que você gosta de fazer. Ou seja, por um amigo. Gustavo, eu tenho uma festa, me ajuda. O assador não veio. Você me ajuda? Vou. É isso que motiva, é isso que me traz para esse novo mundo. As pessoas dizem, poxa, mas gastronomia, vai te acrescentar o quê? A mesma coisa que se eu fosse fazer engenharia, se eu fosse fazer direito, é o conhecimento, são técnicas, é um mundo novo, uma concepção de você vislumbrar as coisas de maneira distinta. E não é só comida, né? E não é só comida, porque o que as pessoas, bem como eu falou, se confundem. Não é simplesmente eu pegar uma panela, jogar uma água, um arroz, fazer um arroz bem feito, soltinho, não. A partir do momento que eu adentro a este universo, que é muito complexo, que as pessoas têm que entender isso, eu tenho que entender de economia, eu tenho que entender de marketing, porque se eu quero ser um gastrólogo, quero ter um restaurante, eu tenho que saber o relacionamento interpessoal, o quanto é importante eu ter uma ideia e conseguir cativar as pessoas e entenderem que a minha ideia, a minha concepção vai servir para elas. Já mudou alguma coisa na sua vida estar cursando a faculdade? Muda, porque muda o ambiente onde eu vivencio as minhas coisas. A visão. A visão e tudo mais. Então, é tudo um complemento. Certo. Aquilo que eu trago hoje de experiência com as experiências novas, então eu consigo ter uma amplitude maior num outro universo que até então eu não tinha. E me dá a oportunidade. Que é a gastronomia,
como eu sempre falo, às vezes, por que eu vou fazer gastronomia? Eu não quero trabalhar na cozinha. Eu falei, você não precisa trabalhar na cozinha. A gente, lógico, que o foco da gastronomia é fazer com que você aprenda as técnicas e as produções de pratos. Mas você não precisa fazer aquilo para deixar de ter um ramo que você já segue. Você como jornalista, Gustavo, como já nas suas formações, fazer a gastronomia é um conjunto a mais de conhecimento que você vai agregar para você mesmo, que você não precisa levar aquilo como profissão. Por quê? Só você tendo esse tipo de formação, em qualquer lugar que você esteja, você vai se destacar. Porque se você se propor ali, a gente está, digamos, você está no restaurante com a sua família e aí vem um prato em que nem um garçom não soube identificar o que estava ali e você, com seu conhecimento técnico sobre aquilo, pode falar sobre. Ou você na sua própria casa fazendo um jantar com seus amigos. Eu tinha alunos da turma passada que faziam simplesmente por hobby, porque queriam ter um conhecimento a mais para chamar as pessoas, os amigos, a família e cozinhar, porque o que a gente pensa quando a gente quer ter as pessoas perto da gente? Quando a gente está feliz por algo que a gente acabou de conquistar, a gente quer comemorar. Tudo que a gente tem dentro da nossa vida como ser humano e quando a gente quer celebrar alguma coisa, o que está sempre presente, além de nós humanos, é a comida. A comida, ela é muito mais do que o alimento para nutrir. A gastronomia, eu sempre falo para eles, pessoal, a gastronomia, a gente vê o alimento muito mais do que algo nutritivo. Ele é algo afetivo. Ele é algo que vai pegar você, vai te marcar e vai estar guardado dentro da sua memória. Você pra pode sempre, não, né? Pra sempre. Dani, o mais importante é o seguinte, por exemplo, vamos pegar essa memória afetiva. Quem nunca foi num local e não comeu um docinho, seja um doce de abóbora, uma ambrosia, qualquer doce, e reverteu você à tua infância. Isso, Um prato, minha avó, minha bisavó, nossa, eu me lembro como se fosse hoje os almoços entre família, que quem vem de uma família italiana, espanhola, tem aquele almoço de domingo onde vai todo mundo, vem os irmãos, vem sobrinhos, vem neto, vem primo, vem todo mundo. Quando vê, a casa é almoço para 10, quando vê tem 50 almoçando, é onde almoça 1, almoça 10, tá almoça 50 bem, né? e tá todo mundo feliz. É isso que... Esse é o maior ponto da gastronomia na minha visão. E como ela equilibra aí a técnica, a criatividade, a gestão? Como que a gastronomia equilibra isso? Então, dentro do nosso curso, nós temos, como eu disse, matérias específicas e as matérias práticas são com que os alunos vão para a cozinha. E aí elas são separadas. Ali, na matéria prática, o aluno pega o alimento do início ao fim. Ele produz Vai todo tudo. mundo para a cozinha. Todo mundo para a cozinha. Ele produz tudo, desde o início da matéria-prima, o que a gente pode produzir dali, para não usar nada industrializado, para que no final a gente tenha aquele prato com excelência. Um molho de tomate, você vai do tomate Você mesmo. vai pegar o tomate, você vai cortar ele, você vai adicionar as outras coisas, você vai levar ao forno, vai gratinar, vai retirar aquilo, vai coar, vai peneirar, e aí você vai ter um molho de tomate. Se um dia você quiser comprar um molho pronto, beleza, mas ali você já pegou o beabá desde o comecinho para aprender. O profissional da gastronomia nunca vai optar por algo pronto, industrializado, a não ser que a gente saiba que aquilo tem uma qualidade excepcional, que a gente não tem produtos químicos conservantes. Mas é sempre melhor e opcional pra gente, básico, obrigatório a produção do que a gente puder produzir. Se a gente que reflete totalmente na nossa saúde. Sim. Se você vai produzir um hambúrguer, você não vai comprar o pronto. Você vai produzir o pronto. Você vai pegar a sua carne, você vai triturar a sua carne, você vai bolear a sua carne, você vai fazer todo o processo. Isso tudo dentro das aulas práticas e então também as aulas teóricas, que são as aulas onde os alunos ficam em sala de aula e aprendem sobre a história da gastronomia, sobre nutrição, que é uma matéria que eles estão tendo agora com uma professora nutricionista, que ela é especializada naquela área. Eu tento sempre captar profissionais específicos em cada área. Diga-se de passagem, ontem tivemos uma experiência que é fora do nosso métier. Ontem nós estávamos numa rede de supermercado grande aqui de Sinop, aqui, pertinho aqui da faculdade, onde nós tivemos uma aula por 2h30, gôndola por gôndola, vendo os valores nutricionais de cada produto, ou seja, do macarrão, ou seja, de um azeite, qual que é a diferença de um azeite de oliva, um vinagre, uma bolacha, um pão. Você nunca tinha entrado no supermercado com aquele olhar? Não, nunca tinha me atentado isso. E é por isso da importância até a leitura de um rótulo. Que eu digo que as pessoas não fazem. O profissional específico para cada matéria. Eu sempre tento trazer um profissional específico de cada matéria do curso para que a montagem do profissional gastronômico seja completa.
E me conta uma coisa, que tipo de aluno tem sido atraído para o curso de gastronomia? Qual o perfil desse aluno? Cara, a gastronomia é uma coisa muito, muito variada. Como a gente tem aqui o exemplo do Gustavo, o exemplo da própria esposa dele, que é a Kirley. A gente tem outros exemplos, que tem a Cris também, que ela tem negócios fora a parte, que tá lá fazendo faculdade conosco. Então tem diversos alunos de gamas muito distintas. A gente tem também... Tem aquela pessoa que quer mais para hobby e tem aquela que quer para fazer negócio. A gente tem os alunos que já trabalham em restaurantes, são alguns que já trabalham no restaurante, já têm experiência e estão lá se profissionalizando para quê? O seu profissional, a sua vida na carreira dentro da gastronomia, dentro dos restaurantes, seja levado e ele seja olhado com um patamar de profissional formado, né? Que é isso que a gente busca e... O reconhecimento. Eu agora estou puxando aqui pela minha memória, eu não me recordo de como foi o stand da empresa que você trabalhava no passado, mas esse ano eu vi que tinha comida lá dentro. Mas isso aí foi uma ideia que eu já trouxe desde o ano passado. Uma parceria que nós temos, não sei se eu posso falar, mas eu gosto de sempre citar nominalmente as empresas que são nossas parceiras, porque é muito importante que as pessoas saibam que dentro de Sinop nós temos empresas com excelência na qualidade em tudo que se faz. O Grupo Forteza, do seu Darcy, do Cezão, eles têm uma qualidade na sua carne suína que é excepcional. Você aproveitou, juntou a gastronomia com a empresa e já jogou lá. Mas isso já vem do ano passado, que eu tive uma ideia com eles, eu tenho que fazer um diferencial no meu stand que ninguém na Norte Show tem. Eu digo, poxa, o Grupo Trevão já é parceiro do Forteza nas trocas de óleo, do fornecimento, o Forteza já fornece para a conveniência do Trevão. Liguei para o César, eu preciso assim, vamos fazer uma coisa diferente? Você entra com os cortes, vamos servir pequenos cortes suínos aos nossos clientes. Mas você usou um pouco já do que você aprendeu? Este ano sim, porque esse ano eu otimizei essa minha ideia. O que eu fiz esse ano? Eu trouxe o César, eu procurei o pessoal da Carpelo, que é outra indústria fantástica de Sinop, também muito bom, com seus temperos. Fui atrás da Amargo, que também tem seus temperos, seus condimentos, e digo, vamos fazer uma parceria integrada. As parcerias são fantásticas, né? E aonde as pessoas disseram assim, gente, o que vocês fizeram? O teu stand. E falando sobre o Norte Show, nós da gastronomia estivemos lá esse ano, presentes no 100% carne. Nós tivemos o nosso stand lá e na produção de um prato, e num corte específico, na verdade foi o corte de filé mignon, nós fizemos ele recheado com bacon, queijo, creme de alho, enrolamos e servimos com um aligô de batata doce e crisp de alho. Nossa. Foi um sucesso incrível. O nosso aligô acabou assim em menos de uma hora. O curso, ele tem teoria, mas a medida da teoria é pequena. Agora nos primeiros semestres a gente tem um pouco mais de teoria, ali primeiro, segundo semestre, mas desde o primeiro semestre você já tem matérias práticas. Sim. Agora primeiro semestre. Prática desde sempre. Agora eu vou provocar vocês. A gastronomia, ela tá em alta, ela tá mais evidência em Sinop? Ela tá uma coisa mais assim, utilizando? A Sinop, como a gente vê, uma cidade de muito negócio, uma cidade do próprio agronegócio, uma cidade em que a gente tem muitos investidores aqui e como eu acabei de citar, sempre quando a gente tem eventos, festas, a comida é presente. Então, a gente está elevando o nosso patamar sobre como estar participando desses eventos e como fazer com que a gastronomia fique em evidência. E ela está crescendo cada vez mais nos eventos, como na Norte Show, da presença do 100% carne, Festa do Milho. Mas eu ia chegar, era na Festa do Milho mesmo que eu ia chegar. Nós tivemos a inauguração da festa nesse mês, que você estava lá presente e viu como é que foi. Então a gastronomia ela tem se tornado presente na vida das pessoas e dos investidodores, cada vez mais dentro de Sinop, dentro do mundo, dentro do nosso... Porque as pessoas estão com um olhar diferente. Então, por quê? Né? Porque a pujança da nossa região, ela contribui com isso. Pessoas de vários estados, não só do Brasil, gente vindo de fora e trazendo a sua cultura e a sua necessidade gastronômica, o seu paladar. Então, se eu estou numa cidade com uma pujança que é Sinop, eu preciso atender essa necessidade, essa carência, para que ele não chegue aqui e diga assim, eu como bem somente São Paulo, Porto Alegre, Rio. Isso acontecia passado. Acontecia. Hoje já não, porque o próprio mercado, a própria sociedade
fez com que mudasse Se a gente for essas ideias, da demanda, essa né? necessidade. E a base de restaurantes que a gente tem em Sinop é um espelho disso. Se você for olhar, tipo, há 15 anos atrás, nós não Sim. tínhamos 20% da quantidade de restaurantes que a gente tem hoje em questão diferencial de tipo de comida. Nós temos restaurantes italianos, restaurantes de comida goiana, restaurante de comida árabe, restaurante de comida japonesa, italiana. Tipo assim, então a gama de gastronomia aumentou em diversidade muito grande. E aí, na visão de vocês, como professor, como acadêmico, como consumidores, de que forma a festa do milho impulsiona a gastronomia? Porque a gente está falando de uma festa que ela obriga todos os cursos a entrarem no universo da gastronomia. Sim. A praticarem ali os pratos tradicionais e os pratos criativos. Isso é bom? É incrível. A Festa do Milho, como a gente tem conhecimento, a maior festa gastronômica que a gente tem aqui pela região. E o nome dela já diz, né? A festa gastronômica, em que todos os cursos da FACIP, tanto Aquarela quanto Florença, tem aquela obrigação, mas é porque todos os alunos fazem isso com amor no coração, porque a gente tem as gincanas que esse ano arrecadamos 70 toneladas de alimentos, que todos são revertidos para as causas sociais. Tudo isso é intrinsecamente ligado ao nosso curso da gastronomia, porque a Festa do Milho é a produção dos alimentos. Cada barraca tem o seu prato criativo, tem seu prato livre, que vai fazer isso de forma a que a gastronomia fique em evidência. Nós ajudamos, o curso de gastronomia sempre ajuda na Festa do Milho com os alunos, a gente faz palestra para ajudar o pessoal a como a gente vai direcionar, como é que eu vou fazer esse prato. E faz com que o mercado também veja o gastrônomo você se torna bem onipresente justamente para isso, porque é uma festa gastronômica que abrange não só Sinop, vem gente de Santa Carne, vem gente de Sorriso, Mato Grosso também. Vem gente de Lucas, então te permite você mostrar às pessoas que aqui tem qualidade, venham para cá. E que a gastronomia está só crescendo cada vez mais. Então, pensar com carinho em algo voltado para a gastronomia, se você tem algum tipo de interesse, se é algo que lá no fundinho assim você gosta, pensar com carinho nisso pode trazer para você no futuro vantagens inigualáveis. Falando em vantagens, hoje o gastrônomo ele pode atuar em eventos, ele pode dar consultorias, gestão de food service, criação de cardápio autoral. Onde mais o gastrônomo pode atuar e o que tem sido mais evidente? Então, tem, como a gente citou antes, a gastronomia ela tem uma gama de atuação muito grande. Você pode estar atuando em mais de 90 setores da indústria que a gente tem. Além desses que você falou, a gente tem setores de hotelaria, os hospitais, eles têm muita necessidade de mão de obra qualificada em questão de produção de alimentos, porque ali é onde o alimento precisa ser produzido com a maior qualidade possível, porque a pessoa já está numa qualidade debilitada de saúde. Sim. Então a gente traz isso. E a hotelaria também é muito importante, porque quando você vai num hotel, você tem um alimento de qualidade, aquilo reflete na cidade onde você está e no local onde você está sendo atendido. Então é uma gama muito grande de lugares onde você pode trabalhar. E aliás, pode trabalhar fora da cozinha também. Sendo um profissional formado em gastronomia, você vai estar apto para gerir um local, para ser administrador. A faculdade te ensina a ser gestor. Ensina. A gente tem matérias específicas para gestão. Específicas para isso. Você fazer um plano de negócios, que agora nós estamos trabalhando. Agora, na matéria, nós temos, em vez de termos a prova, nós vamos apresentar um plano de negócios. Do início de como você pensar a criação de uma empresa para que essa empresa possa prestar serviço a terceiros. E então nós vamos fazer o quê? Nós vamos organizar um evento como a Festa do Milho, por exemplo, desde o seu início, do meio e do fim. Para que isso possa ocorrer com sucesso, eu tenho que entender que não basta apenas eu cozinhar. Eu tenho que ter a formação de uma equipe, quem será o cozinheiro, quem será que vai servir, a que público eu vou servir, porque não adianta simplesmente eu fazer aquilo que eu gosto. Se o público que vai receber não quer comer aquilo que eu vou servir. Foi mesmo. Análise, tem que entender, você tem que entender de ambiente. E até a quantidade, né, do que você vai cozinhar, para quantas pessoas. Vai ter
evento para 100 pessoas, É uma que coisa. que eu vou pôr, Que né? tipo de cardápio você vai utilizar? Tem que ver o público-alvo daquele evento. Se as pessoas que vão lá estão acostumadas a um tipo de alimentação ou outro tipo de alimentação, tudo isso é relevante para você na hora de decidir o seu cardápio e como você vai servir Se aquelas as pessoas que você vai servir são um público mais novo, público mais maduro, faixa etária é muito a faixa etária é importante. muito importante. Se você irá realizar um evento que seja matutino ou vespertino, Tudo interfere. tudo, local aberto, local O fechado. que o mercado espera do profissional de gastronomia hoje? Acho que o mercado espera da gente, sendo muito sincero, a maior excelência possível na questão da praticidade e Você da está produção. pronto para essa excelência, Gustavo? Eu estou me preparando para Estou isso. formando ele para isso. Estou me Tá lá, preparando. ele e o resto da turma, a gente está formando excelentes profissionais. Nós temos hoje uma Porque turma bem boa. Quando qualquer pessoa que a gente chega em qualquer lugar, quando eu chego, as pessoas perguntam como que você trabalha. Gastronomia, você é professor de gastronomia. Nossa, você deve cozinhar muito bem. A pessoa já cria uma expectativa muito ampla sobre você quando você fala que é um profissional formado em gastronomia, porque a comida é tão particular pra gente. E então, quando você fala que você é um profissional formado em produzir comida de qualidade, a pessoa cria expectativas muito grandes sobre a Sim. gente. E o que vocês me dizem assim de coisas que vocês já viram que são comuns e que não são assertivas, que são erradas ou que são coisas que não estão dando certo dentro da gastronomia? O que a gente mais tem são os vícios dentro da própria cozinha. A cozinha ela é um local muito complexo. Tipo mitos que vêm São. vindo de geração para geração, É. algumas coisas assim? Sim. Tipo, A cozinha, como é um local muito complexo, de hierarquia praticamente militar entre chefe de cozinha, sous-chefe, cozinheiros e auxiliares, ali é praticamente um general falando com seus subordinados. A cozinha ela funciona assim. Então, dentro da cozinha a gente tem alguns mitos em que às vezes o chefe de cozinha trabalha de forma muito exacerbada, como a gente tem em alguns programas de TV, aquela gritaria, aquela coisa. Esses são coisas que não devem acontecer dentro de uma cozinha. Porque são até... Mas é show. Era o que eu ia É um falar, é marketing. cênico, né? É muito, muito. Mas porque como você perguntou, é um mito que existe, porque dentro da cozinha não pode ser assim. A cozinha tem que ser organizada, tem que ser clara. Todo mundo tem que saber o que está fazendo, entender o porquê está fazendo aquilo. Porque se você viver numa bagunça onde você tem que estar gritando com as pessoas, onde a Não interação, funciona, né? Mas em lugar nenhum, né? aquilo não vai funcionar. Outra coisa, você não tem respeito. Sim. Primeira coisa, se você quiser fazer com que uma pessoa entenda e assimile a sua ideia, você tem que se colocar no lugar dela. Sim. Por que você não está entendendo da maneira correta de apresentar esse prato? Geralmente É quem eu tá que estou fazendo ensinando, errado, né? ou você não está entendendo, ou vice-versa. Por isso a Então, base da tem sinceridade. que entender, tem que ter essa base mesmo de... Mas tem franqueza. assim alguma tradição que hoje dentro da gastronomia vocês viram e falaram assim, nossa, a vida inteira eu fiz errado e hoje eu sei que o melhor é assim. Existem muitas coisas que a gente pode falar em técnicas que as cozinhas utilizam. Porque assim, existe uma técnica específica para você descascar uma batata. Porque existe a técnica como você aperfeiçoa, porque a batata ela é formada por uma casca e aí tem sempre muito amido. Então esse amido, se você tirar a casca dela de uma forma, o amido se perde com maior quantidade. De outra forma, o amido se mantém. Então, digamos assim, o corte específico é sempre de baixo para cima, de dentro para fora, de baixo para cima, de dentro para fora. Assim você tira a casca, retirando a menor quantidade de batata. Então, às vezes, esses mitos acontecem. E isso é uma Tipo técnica. a água, Não, óleo na água do não, macarrão. ia falar Impossível, falar pelo agora para ti, amor de Deus, tirou não façam as palavras isso. da minha boca. Minha vida toda, o que eu faço? Maria. A água, filetizão de óleo, macarrão. O que isso me prejudica na absorção da massa em correlação ao quê? Ao molho. Porque eu torno ela massa tá impermeável. oleosa, Tá oleosa. o molho não vai agregar. Não vai agregar. Outra coisa muito comum, até minha avó, quando era em vida, eu tentei fazer ela mudar, que é cozinhar feijão sem tempero. Gente, cozinhar... Por que cozinhar o feijão sem tempero? Gente, a É uma vida coisa inteira antiga. cozinhei feijão sem tempero. Faz pouco tempo que eu passei a cozinhar com tempero. Mas é uma coisa tão óbvia, né? Mas é que são mas os mitos. A gente Mas não a gente acorda, a chavezinha não vira. Por que eu vou temperar o feijão agora, antes de cozinhar? Porque não tá pronto ainda, mas essa é a questão.
porque ele não está pronto ainda, quando você coloca ele para cozinhar, se você já tempera, a sua água tá com sabor. E aí o feijão cozinha, absorve toda aquela água, fica saborizado. Hidrata. E aí quando você cozinha um feijão sem água, todo o sabor que era para ele absorver, ele deixou na água. Ele soltou o sabor, ele não absorveu o sabor. Aí toda aquela água que você usou para cozinhar o feijão tá toda saborizada e o seu feijão tá sem gosto. Então, por isso que é muito importante. Gente, são muitos os caminhos aí pra gente aprender, né? Não. O ideal era todo mundo fazer gastronomia pra cozinhar bem. Sim. Até pra si mesmo. Você vê a diferença da produção de um alimento. Pra cozinhar melhor, pra cozinhar com mais saúde. Mas sabe qual é o outro grande detalhe, Dani? Se você pegar, isso é conceitos de geração. Antigamente, hoje, a nova geração, infelizmente, ela não tem essa petição. Não se atenta para isso, que é o quê? Antigamente a sua bisavó, a sua avó veio lhe ensinando de maneira errada ou certa, mas de uma maneira de fazer as suas comidas. Hoje o jovem não sabe mais disso, gente. Hoje você pega um jovem, é capaz de queimar um miojo. Gente do céu! Eu já ouvi relatos sobre. Queima miojo, coisa que faz em 3 minutos. Então você não tem mais Quem dirá fazer uma massa do zero, pegar a farinha de trigo. Aquela união da família, vamos fazer uma massa? Vamos. Um vinha com o ovo, outro vinha com a farinha, a massa, bota o cilindro e passa e vai e corta. Enquanto um está fazendo, o outro está cortando um tomate, está cortando uma cebola, já para fazer o molho. Isso hoje bem raro hoje em dia mesmo. A gente vê poucas famílias que ainda tem essa junção familiar da produção do alimento. Como a facilidade e a praticidade de tudo praticamente pré-pronto. Você tem lasanhas prontas no mercado, pizza pronta no mercado. E a gastronomia veio trazer com que nós possamos dar um passo atrás e olhar. Falar, vamos juntar todo mundo aqui na cozinha de novo. Por que eu estou comendo essa gororoba? Assim, lá atrás eu comia coisas tão gostosas. Ai, gente, deixa eu falar. Eu queria conversar com vocês aqui muito mais. Infinito, né? Que assunto não falta. Mas a gente precisa finalizar. Então eu preciso que vocês encerrem agora. E eu vou começar por você. O que você diria para quem está pensando em fazer gastronomia? Assim, se você tem vontade, se você tem qualquer resquício de vontade de se profissionalizar dentro da cozinha, nem que seja para não trabalhar como um profissional dentro da cozinha, pense no amor que você tem pelo seu alimento, pela comida que você está comendo. E pense também de onde isso está vindo. Quando você está no mercado, você tem um morango belíssimo, de lindo, ele não chegou ali à toa. Ele não foi ali do nada. Teve uma pessoa no campo que cuidou, que produziu. Então, o amor, o cuidado é a coisa mais primordial para um cozinheiro. Porque os nossos sentimentos refletem na comida. Então, se você está cozinhando com amor... Cozinhar com amor, né? Cozinhar com amor, com vontade, com afinco, aquilo vai ter um bom resultado. E olhar também para trás, da onde veio a matéria-prima. Se o produtor, da onde você comprou isso, está sendo bem recompensado, se ele está sendo bem aceito? Também pode ser bem aceito, mas bem assistido. Okay. Bem assistido para ele produzir um alimento de qualidade, uma matéria-prima de qualidade. Porque não importa se a gente... Ele está tendo respaldo ali? Não importa se a gente tem a melhor técnica possível se a matéria-prima não é de qualidade. Então é olhar para isso, olhar para si, olhar para as pessoas que podem produzir o que você está fazendo de melhor maneira possível e ter amor pela profissão. Fala para mim, qual que é o principal ingrediente que não pode faltar para quem quer ser gastrônomo? Carinho, amor, dedicação, vontade de não só servir a si mesmo, mas servir ao próximo. Isso eu acho que seria um mantra para a gastronomia. Você atender com qualidade a todos e falar para todo mundo. Se você pensa em fazer gastronomia, não pense. Venha. Isso aí. Venha que nós estamos te esperando. Muito bem. Rapazes, muito obrigada. Agradeço demais esse bate-papo com vocês. Foi muito gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi incrível. Esperamos poder cozinhar para você lá na nossa cozinha e nós fazemos uma nova matéria. Você está convidada já de antemão. Todos estão convidados. Por favor. Ir lá na nossa cozinha apreciar com a gente alguns pratos. Eu vou ter que ir, gente. Eu vou confessar para vocês que eu vou fazer esse esforço sobre-humano para ir na cozinha de gastronomia. E depois eu conto para vocês como foi. Tá certo. Gente, muito obrigada. Pessoal, obrigada a vocês que nos acompanham. E até o próximo Facipcast.